Muito obrigado, meu querido pastor Nildo, me avisando, me informando que já devia começar a aula. Obrigado pelo seu zelo, por sua dedicação, meu amado pastor Nildo. Queridos e amados de Deus, hoje é domingo, nesta manhã fria de Curitiba, né? Amanheceu 3 graus em Curitiba. Eu estava conversando aqui com um amado casal, que é do Macapá, e eles falaram para mim que ontem, no Macapá, a sensação foi de 52 graus. No Macapá, e aqui em Curitiba, 3 graus. Então, quem vem de lá tem um choque térmico, né? Muito grande estar aqui em Curitiba. Então, isso é Brasil, extensão continental. É verdade, Júnior, meu amado amigo Júnior e amado irmão. Meus queridos e amados de Deus, nós estamos sequenciando o estudo do Evangelho de João, uma lição maravilhosa, um conteúdo esplêndido. E eu quero motivar vocês a participarem da classe, em todas as classes. O assunto do Evangelho de João nunca foi tão apropriado para a igreja estudar o Evangelho de João, o Evangelho da divindade. O superintendente da escola dominical, o pastor Vira, informou que vocês, os desejosos de receber a lição, façam contato com ele, né, para adquirir a próxima lição. Hoje é o último dia para adquirir a lição, porque eles precisam saber como as pessoas vão pedir. Entendeu, Silvia? Então, e é o valor pequeno, é uma quantia irrisória de R$10, né? Você procura o pastor Nildo, ou se não, entra no aplicativo para fazer o pagamento, para receber a lição. Eu achei o valor tão irrisório, R$10, para adquirir a lição da nossa escola dominical, mas peça a lição. Se você não pediu, peça a lição. A lição de hoje, nós vamos tratar, a lição é tão significativa, e eu sempre faço com vocês uma revisão bíblica e teológica, né? Vocês lembram bem? Bom dia, Éder, é um prazer vê-lo. E como é que vai o nosso querido amigo? Como passou a semana? Bem, graças a Deus, que alegria vê-lo. Que prazer imenso. Então, bom dia, bom baiano, como é que vai, Edson? Que prazer ver você, sua amada. Então, amados de Deus, nós vamos sequenciar a lição, e hoje a lição vai tratar do Espírito Santo. Eu amo tratar da doutrina do Espírito Santo. E a doutrina do Espírito Santo é chamada na teologia de pneumatologia. Pneuma é a palavra grega para espírito. Então, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, quando vocês pensarem em teologia, quem estuda no seminário, vou fazer FABAPA, vou fazer um curso assim. FABAPA é o curso, o nosso seminário aqui, Batista, né? Faculdade Batista do Paraná, né? FABAPA. Se você for estudar, você vai estudar teologia, e a teologia sistemática, você vai ter muitas matérias lá. Muitas matérias. Uma delas é teologia sistemática, que é dividida em vários semestres. Em qualquer seminário, seja seminário batista, presbiteriano, luterano, metodista, é mais ou menos assim, a grade é muito semelhante, a grade curricular. Mas você vai estudar, por exemplo, a doutrina vai começar com a doutrina de Deus. Antes de estudar quem é você, tem que saber quem é Deus, né? Então, a doutrina de Deus é teontologia, o estudo do ser de Deus. Teontologia, vai estudar os atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença. E são atributos chamados incomunicáveis. Por que incomunicáveis? Porque só Deus tem. Esses atributos Deus não comunica nem mesmo aos anjos. Só Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, e outros atributos que só são de Deus. A imutabilidade, a autoeternidade. A nossa alma é eterna, no sentido de que não tem fim, mas teve um princípio, né, quando Deus criou. Mas só Deus, de fato, é eterno, no estrito senso da palavra. Então, isso é atributos de Deus. Você vai estudar a antropologia, que é o estudo do homem. Mas vai estudar também hamartologia, o estudo da doutrina do pecado. Hamartia é pecado. Em grego, hamartologia, estudo da doutrina do pecado. Vai estudar cristologia, o estudo de Cristo. Soteriologia, estudo da salvação. Eclesiologia, o estudo sobre a igreja. E pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Escatologia, que vem da palavra grega eschaton, que significa tempos do fim. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Aí vai estudar a segunda vinda de Jesus, arrebatamento, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, aquelas posições todas, pré-tribulacionismo, tribulacionismo, pós-tribulacionismo, se a igreja vem durante a tribulação, se a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, após a pós-tribulação, vai estudar tudo isso, e juízo final. Então, mas nós estamos estudando agora, hoje, a doutrina do Espírito Santo. E o capítulo hoje, os 2 capítulos, são os capítulos 16 e 17. São 2 capítulos muito vastos,
que nós vamos estudar. Então, vamos abrir a Bíblia e deixar já a nossa Bíblia aberta no capítulo 16, nos capítulos 16 e 17 do Evangelho de João. Está bem? Capítulo 16 e 17. Mas antes disso, vamos orar, vamos conversar com Deus? Éder, vem aqui fazer uma oração para pedir uma bênção de Deus para a nossa classe. Vem orar, meu querido amigo, rogando a bênção do Senhor para a nossa classe. Muito obrigado. Santo Eterno Deus, gratidoso, Senhor, por mais esse dia guardado e amparado por Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa para aprender um pouco mais da Tua palavra e para glorificar Seu santo nome, Senhor. Seja abençoando nosso querido pastor, Senhor, que estará ministrando a Tua palavra, Senhor, nos ensinando para estar nos aprendendo ainda mais sobre Ti, Senhor. Nos abençoe e nos guarda, é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, Éder, por sua oração abençoada, sua oração ungida. Então, vamos lembrar algumas coisas que nós já aprendemos. Sempre é bom repetir ideias, para sedimentar ideias. Isso é um método mnemônico. Lembra vocês o que o Senhor falou em Deuteronômio capítulo 6? A Moisés. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Essas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. O que é inculcar? Colocar dentro da cuca, dentro da cabeça. Tu as inculcarás aos teus filhos, e ensinarás aos teus filhos aonde? Ensinar João Pedro, que só Deus, que devemos amar a Deus e ao próximo. Ensinar andando pelo caminho, não é isso, Rogério? Ao deitar-te, ao levantar-te. Então, isso é método mnemônico, é método que você aprende por repetição. Lembra antigamente quem estudou com a tabuada? Quem é dessa época? Lembra daquela época que você fazia ditado? Sabe o que é ditado? A professora mandava você escrever um ditado, escreva sobre isso. E ainda ia corrigir. Hoje ninguém sabe mais escrever. Fazer redação. Então, tudo isso era método mnemônico, aprender por repetição. Então, e a Bíblia ensina isso. Então, quando você faz isso, você sedimenta a ideia. Aprende. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos lembrar, então. Qual é o símbolo do Evangelho de Mateus? É? O leão. Porque o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino de Deus. É o Evangelho que mais trata da doutrina do reino de Deus. A expressão reino de Deus, o reino dos céus, aparece mais em Mateus do que em Marcos, Lucas e João. O símbolo do Evangelho de Marcos é um boi, porque o boi é símbolo de servitude, de servidão. Era o boi que era usado para lavrar a terra, sucar a terra, abrir sucos para o plantio. Então, o boi era símbolo de serviço. E Jesus diz, eu vim para servir. Então, o evangelho que mais aparece a expressão, Rogério, eu vim para servir, dar a minha vida em resgate de muitos, é o evangelho de Marcos, é o evangelho do servo. O símbolo é o boi. O símbolo do evangelho de Lucas é um homem. Porque o evangelho que mais aparece a expressão, o filho do homem. E Lucas quer mostrar que Jesus é homem. Nós temos duas genealogias na Bíblia sobre Jesus. Temos a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. Na genealogia de Mateus, ele começa falando de Jesus, mas de Abraão a Jesus. Diz que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim por diante, até chegar a Jesus. Isso é a linha da fé. Então, Mateus está interessado em mostrar que Jesus é descendente de Abraão. Mas Lucas não, ele quer mostrar que Jesus é homem. Jesus veio de Adão. Então, isso é maravilhoso. Vem desde Adão até Jesus. São duas genealogias diferentes e com propostas diferentes. Já o Evangelho de João, qual é o símbolo do Evangelho de João? É uma águia, tá bom? É uma águia, porque a águia é símbolo da divindade. Ela voa até 10 metros de altitude, faz os seus ninhos nas montanhas mais altas. Então, ela sobrepuja os vales. Então, a águia é símbolo da divindade. É o evangelho da divindade, o evangelho de João. É o evangelho que trata, que a proposta de mostrar que Jesus é Deus. Milagres nós não temos em João. Os milagres que estão em João é porque os demais evangelhos não registraram. Por exemplo, João capítulo 2. O que é que está Rogério em João capítulo 2? Sem abrir a Bíblia, sem Silvio dar a dica para você. Lembra aí? O que é que está em Lucas capítulo 2, João capítulo 2? A milagre das bodas de Caná da Galileia, quando o Senhor transformou as águas em vinho. Só está em João capítulo 2 e em mais lugar nenhum. João capítulo 5. A cura do coxo do tanque de Betesda. Estava lá há quantos anos?
Quem lembra? 38 anos. Você esperaria 38 anos por uma bênção? Tem gente que ora por uma semana e desiste. Se Deus não responder, é verdade. Ora por um mês, ora mais não, já faz um mês que eu oro. O Senhor não respondeu. Aquele homem passou 38 anos esperando a bênção para ser curado. Olha que perseverança, olha que resiliência, né? A palavra resiliência é um termo muito usado hoje, né? Ah, fulano é resiliente. Ah, resiliente quer dizer perseverante, tenaz, uma pessoa que permanece. Então, aquele homem foi muito resiliente, foi muito perseverante, 38 anos esperando a cura. Você tem esperado isso diante de Deus? Como é importante entender isso. Quanto tempo o povo esperou para entrar na terra prometida? 40 anos. Sabe quando eu leio isso? Tem gente que pensa, mas era muito longe, parece que era daqui para a China. Parece que Israel saiu do Egito e para chegar em Israel era distante daqui para a China. Era uma distância pequena. Sabe quantas horas? De Jerusalém, do Cairo para Jerusalém, 7 horas de ônibus. Você andando devagar, eu já fiz esse percurso, né, de ônibus atravessando o deserto do Sinai. Aliás, no encontro de casais, eu ia contar uma história, mas não quis contar, né? Alguém contando história. Porque nós estávamos atravessando, hoje ninguém pode mais atravessar o deserto do Sinai. Nem subir o Monte Sinai, onde Moisés falou com Deus. Eu subi lá, eu, Maria Helena e o grupo que eu estava levando, levei várias caravanas para a Grécia, Turquia, Egito e Israel, como guia turístico. E quando nós estávamos atravessando, olha, Rogério, experiência tremenda. O deserto do Sinai não chove. Ele passa 15 anos sem cair uma gota d'água. Queridos, eu estava atravessando o Sinai, caiu tanta água, que o judeu começou a chorar, o guia judeu. E a caravana começou a chorar porque o judeu disse, pare o ônibus. Tire fotografias. Vocês estão vendo algo que há 15 anos não se vê no Sinai. Mas sabe, foi uma chuva tão grande que a água passava pelo meio do pneu do ônibus. E como as pedras são porosas, a pedra lá é porosa no deserto do Sinai, parecia chuveiro. As águas saíam assim das montanhas, parecia chuveiro. Mas tanta água no deserto do Sinai, o ônibus parou e todo mundo ficou tirando fotografia. Saiu nos jornais, choveu muito no Sinai. Não choveu porque eu estava passando, mas foi coincidência de Deus. Eu não posso ter essa preciosidade tão grande, né? Não aconteceu por minha causa. Seria pecaminoso dizer isso. Pelo contrário, foi bênção de Deus. Mas eu lembrei do Salmo 126. Sabe que tem coisas na Bíblia que a gente tem que lembrar? Você lembra do Salmo 126? O que é que Davi diz? Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes no Negueb. Porque o Negueb nunca chove, mas quando chove, sai água até pelas pedras. Por isso Davi viu isso. Ele disse, Senhor, restaura a minha sorte como as águas que caem no Negueb. Então, atravessando o Sinai. Se o judeu fosse passar, andar devagar no pasto do gado, levanta a cabeça baixa, como um pouquinho de capim, pangola, outro capim, braquiara, quicuia, né? Tem quicuia, braquiara. Quem nasceu na roça sabe disso. Então a pessoa, o gado anda bem devagar. Andando no pasto do gado, Israel passaria 3 meses para atravessar o deserto. Passaram 40 anos. Você entendeu? Porque foi plano de Deus. Então vejam bem. E qual outro milagre? A ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Você só vai encontrar no Evangelho de João. Então João é o Evangelho da divindade. Como é que começa o primeiro versículo? Eu não vou dar uma caixa de bombom com pinhado. Quem vai dar é o Rogério. Rogério, prepara aí. Quem sabe o versículo sem abrir a Bíblia? Como é que começa o Evangelho de João? Não, sim? Não fala não, que você é esposo do pastor. Não manda. Vamos lá. Quem sabe? Sim. Você sabe, Júnior? Fale, Júnior, sem medo de ser feliz. Ó. Como é que começa o Evangelho de João, queridos? No princípio estava com Deus e o verbo era Deus. Sabe como está na Bíblia o testemunho de Jeová? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus com D minúsculo. Colocaram esse artigo indefinido que não tem lá, e ainda colocaram Deus com D minúsculo. Mas não tem esse artigo no grego. Era Deus com D maiúsculo mesmo. E o verbo Jesus era Deus. Jesus não é parecido com Deus, não é Denorex, parece, mas não é. Jesus é Deus. A gente tem que aprender. Não sei se alguém lembra de Denorex? Rogério, você já usou há algum tempo? Não. Ele nem lembra o que é. Que era propaganda de Denorex. Hoje faz propaganda. É? Era mais caro, né? Tá vendo? Ó, não ajudou, tá vendo? Denorex era mais barato.
para usar na cabeça. Então, vejam bem, mas Jesus é Deus, 100% Deus, não é 99% Deus. Jesus é Deus, queridos. Como é importante você... Olha, quando você pensar... O pastor, você me pergunta aqui, a pessoa vai fazer batismo e me pergunta, o que Jesus é para você? Quase todo mundo diz a mesma frase. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Parece que todo mundo copiou a mesma frase. Né? E o que mais? Se perguntar outra coisa, não sabe dizer. Querido, Jesus não é só seu Senhor e seu Salvador. Jesus é o seu Deus. Ele é Deus. Você entendeu? Assim como o Pai, Ele é adorado. Ele é eterno assim como o Pai. Ele diz, assim como o Pai tem poder de ressuscitar os mortos, eu também tenho. Eu tenho poder de dar a vida e tomá-la. Jesus, já percebeu que Jesus nunca diz na Bíblia, eu te curo em nome de meu Pai. Não, Ele não dizia isso. Ele disse, estás curado. Lázaro, sai para fora. Ele não pediu, em nome de meu Pai, sai para fora. Ele não precisava. Ele e o Pai é a mesma pessoa. Eu e o Pai somos um. Como é importante isso. Então, João capítulo 16. Deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 16. Está aberta a sua Bíblia, em João capítulo 16. Vejam bem. O Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo. Vamos lembrar isso aqui, tá bom? A doutrina do Espírito Santo. Vamos lembrar, como é que você aprende, se você estudou para ser batizado? Quem já foi batizado aqui? Todos já foram, não? Então, quem estudou para ser batizado, o pastor Ilquias preparou vocês, e preparou bem, que ele conhece bem as Escrituras. É um bom pastor, é muito zeloso. Vocês aprenderam a doutrina do Espírito Santo. Aprenderam a doutrina da Trindade. A Trindade é composta de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e eternidade. Iguais. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade, que é uma triunidade, 3 em 1, iguais em poder, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e eternidade. Não existe subordinacionismo. O Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo, e o Espírito Santo é office boy do Pai e do Filho. Não existe isso. Os 3 são iguais em poder, glória e eternidade. O Pai deve ser adorado, o Filho adorado, o Espírito Santo adorado. Mas já percebeu que nós adoramos o Pai e o Filho e não o Espírito Santo? Pensa bem, lembra bem disso. Geralmente a ênfase é para adorar o Pai e o Filho, mas a pessoa não pensa que o Espírito Santo é Deus também. Até o louvor, a gente adora a Deus, há muito louvor para adorar Jesus, mas o Espírito Santo ninguém fala. Sim, mas não fala em adorar. Tá? Assim, não pode ver isso. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. Vocês entenderam que isso é maravilhoso entender isso? Então, é maravilhoso. A doutrina do Espírito Santo. E o Espírito Santo é tão maravilhoso, pode imaginar, que ele é o poder gerador. Ele gerou a igreja. Ele gerou Jesus no ventre de Maria. Ele gera um novo nascimento. Ele é o agente da geração. Isso é uma coisa maravilhosa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque cada um tem um papel, né, a cumprir. Assim, como numa casa, o Rogério tem um papel, o Silvio, e assim por diante. Ou seja, então, cada um tem um papel em casa, não tem? Via de regra tem, né? As tarefas, assim por diante. O Pai cria, Jesus vem, redime, o Espírito Santo gera a igreja. Então, que coisa maravilhosa. E Jesus vai dizer aqui que ele vai para o céu, ele vai voltar. Mas ele diz que vai mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Deixa a sua Bíblia aberta. E ele vai dizer o que o Espírito Santo vai fazer. Quando ele vier. O que o Espírito Santo vai fazer? Quando ele vier. Vejamos o que é que ele vai fazer. Quando ele vier. Versículo 8. Quero que eu leia aqui. O que ele vai fazer? Quando ele vier, versículos 8 a 11. Rodrigo, quer vir aqui à frente? Está com a Bíblia aberta? João capítulo, primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é que ele vai fazer uma grande metamorfose na vida das pessoas. Metamorfose é transformação. Ele vai gerar novas vidas, ele vai transformar pessoas. Porque não há ninguém que possa transformar uma pessoa. Só o Espírito Santo pode mudar. 8 a 11? Sim, leu 8 a 11. Capítulo 16. Quando ele vier... 8 a 11 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e você não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Muito bem. É obra do Espírito Santo. Mostrar que há um juízo, que há uma vida em Jesus Cristo, a justiça. Nós somos salvos, ninguém é justo. Não há ninguém que seja justo.
É bom compreender isso. Nós somos declarados justos. Você entendeu? Imaginemos. Você entendeu o que significa? Justo só é Deus. Só Deus é justo na expressão da palavra. Mas Deus nos transforma, nos faz justos. É bom entender a doutrina da justificação. O que é que diz em Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a obra de Deus na minha vida. Você não é justa. Não há ninguém justo, não há nenhum sequer. Romanos capítulo 3. Deus nos faz justos em Jesus Cristo. Lembra você que o sumo sacerdote entrava, havia 3 passos antigamente no templo. Havia o santuário, o pátio dos gentios, o santuário e o santo dos santos. O pátio dos gentios qualquer pessoa podia ficar. O santuário só os sacerdotes entravam. E o santo dos santos só o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano. E quando ele entrava com vários guizos, sabe aqueles pequenos sininhos? Vários guizos na roupa, porque enquanto ele estivesse caminhando, estava ouvindo que ele estava vivo. Se ele morresse, ninguém podia entrar lá não, ele tinha que ser puxado, tinha uma corda para puxar ele, sabia disso? Porque ninguém podia entrar lá não, era o santo dos santos, onde Deus estava. Então se o guizinho parasse, o sumo sacerdote morreu, vamos puxá-lo. Mas o sumo sacerdote entrava com o sangue, com um vaso de sangue. E para que aquele sangue? Ele derramava em cima da tampa do propiciatório. O propiciatório, a arca da aliança, o que tinha dentro da arca? A vara de Arão que floresceu, o maná que caiu do céu e as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Então, na tampa, o sumo sacerdote derramava o sangue. Por quê? Porque quando Deus olhava para a gente, se Deus olhasse para a gente diretamente para os 10 mandamentos, nós estaríamos perdidos. Nós somos transgressores. Não há ninguém que obedeça perfeitamente os 10 mandamentos. Honra o pai e a mãe, mas nem sempre você honra. Algum dia vai desonrar em algum momento. Então, se a Bíblia diz, se alguém cair em qualquer dos mandamentos, torna-se culpado de todos. Daí porque ninguém pode ser salvo pela lei. Mas quando o Senhor olhava para o povo de Israel, olhava e entre Deus e os 10 mandamentos havia o sangue da aliança em cima da... É assim que Deus... Você já orou assim? Senhor, me cobre atrás da cruz de Cristo. Olha para mim através da cruz. É por isso que você não é fulminado nem eu. Porque quando se olha para mim e para você, vê na nossa frente o sangue da aliança. Isso é maravilhoso entender o poder do sangue. Há um louvor, eu trouxe até o cantor cristão hoje. Eu sou um batistão de raiz, então estou aqui. Cantor cristão com letra. Há poder, sim. Que coisa maravilhosa. Que cantar, que há poder no sangue de Jesus, né? Esse hino é de arrepiar. Manda a Silvia cantar lá na frente. Ela que tem uma bela voz, o Éder tocar. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Que coisa maravilhosa cantar que há poder no sangue de Cristo. Não há poder na igreja. Alguém estava mencionando ontem, falando sobre oração poderosa. Não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso. Não adianta colocar um copo d'água em cima da geladeira, seja o que for. Nada disso tem poder. O que tem poder é o sangue de Cristo. É o nome do Senhor. Não há poder no pregador. Eu tenho muita preocupação com os adjetivos. Olha, vemos hoje uma pregação poderosa. Não existe pregação poderosa. Existe um Deus poderoso, Espírito Santo poderoso, que usa o pastor e a mim e a você. Não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso. Não há virtude no homem para que Deus faça as coisas. Deus faz apesar de nós. Então, a primeira obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Queridos, é uma coisa... Pensa você. Se alguém já disse que se o conselho fosse bom, se vendia. Com essa frase? Pode ver isso. Olha os AAs da vida. Essas associações de alcoólatras anônimos. O indivíduo vai lá, tem gente que passa a vida toda e não deixa a bebida. Tem gente que vai para centros de recuperação, até artistas da Globo, alguns aí, vão lá, passa anos e anos, e às vezes... Por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor não mudar e não libertar, ninguém liberta. Não existe centro de recuperação, não existe penitenciário que transforma o homem, um assassino num santo, só Deus. Se o Senhor não operar o novo nascimento, não existe nada que possa mudar. Porque a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É só Deus que faz. Eu lembro de uma história tão simples, de Moody. Moody foi o maior pregador
de todos os tempos. Moody foi um pastor batista, não tinha curso de teologia, ouçam isso. Dwight Lima Moody, baixinho, 1,5 m, com 157 quilos, tinha vocação mais para ser Rei Momo do que Brad Pitt. Pequeno, careca, feio. Mas Rogério, quando aquele homem tinha a palavra na mão, era um gigante. Quando Deus quer usar, Deus usa. Você lembra o que aconteceu com Samuel? Ele levou o chifre de azeite para escolher alguém para ser rei sobre Israel. E ele foi à casa de Jessé. Jessé tinha 7 filhos varões, 7 homens. E passou Eliabe. E o profeta correu para derramar azeite sobre Eliabe, bonito, alto. Deus disse, não olhes para ele, porque eu não vejo como vejo o homem, como o homem vê. O homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. Passou 7. O profeta ficou 6. O profeta ficou decepcionado. E falou para Jessé, você não tem mais filhos? Porque todos esses, nenhum Deus escolheu. Olha, ele tem um menino aí, como é que chama? Sarará. Quem é do Nordeste sabe o que é sarará, né? Cheio de como se fosse ferrugem no rosto. Tem um menino Sarará aí, que está lá tomando conta das ovelhas. Manda chamá-lo. Quando o menino chegou, o Senhor disse, é este aí, pode ungí-lo. Deus queria era Moody. Moody levou 1 milhão de pessoas a Cristo, andando em costa de jumento, em costa de burro, pregando em praça pública. Teve sermão de Moody que se converteu 30 mil pessoas num sermão. Pensou, 30 mil pessoas se convertendo numa mensagem? E ele não tinha curso de teologia. Mas Moody era um gigante. E Moody, certa ocasião, encontrou um homem na cidade de Chicago, onde ele morava. Estava chovendo muito, e Moody pequenininho. Parecia aquele pinguim, daquele filme, como é que chama? O Batman. Então, ele pequenininho assim, caminhando, com guarda-chuva, chovendo muito. E ele encontrou o homem caído na sarjeta, embriagado. E o homem falou, pastor Moody, para aí. O Moody foi lá, que é meu amigo, o que é que eu posso fazer por você? Eu sou aquele que me converti com o senhor a semana passada. A Moody olhou para ele, embriagado, e o Moody disse, é isso mesmo. Você se converteu comigo, porque se eu tivesse se convertido com o Espírito Santo, não estaria aí embriagado. Quando a pessoa se converte com um pastor, vai passar 1 mês na igreja, 2 meses, 1 ano, sai. Se converteu com um pastor? Mas se converteu com o Espírito Santo, permanece. Você entendeu? Você não se converteu com ninguém, eu tenho muita preocupação. Eu me converti com um pastor tal. Você não converteu com pastor nenhum. O pastor apenas foi um instrumento de Deus. Você se converteu com o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode mudar o homem. Só o Espírito Santo pode, de fato, transformar. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Agora colocaram sambinha nessa música, não é? Eu não vou cantar no sambinha, não, porque daqui a pouco querem colocar o frevo na música. Então, não. Daqui a pouco vamos baianizar. Baianizar o louvor e vai cantar como canta os filhos de Gandhi, chiclete com banana lá da Bahia. Então, a gente tem que ter cuidado. É verdade? Não tem nada contra os baianos, não, tá bom? Mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, quem é músico, como o nosso Asaf, tem que ver até que ponto pode ir na música, né? Não é verdade? E a igreja. Então, muito bem. Então, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai mais além. Vai mais além. Além disso, o que é que ele vai fazer na minha vida, na sua vida? Além de nos convencer e mudar. O que é que ele vai fazer? Versículo 13. Eu quero que alguém leia aqui, venha aqui e leia o que é que o Espírito Santo vai fazer na minha vida, na sua vida. Capítulo 16, versículos 13 a 15. Seu José, vem aqui com sua bela voz de Cid Moreira. Vem aqui à frente. William Bonner. Seu José devia ser contratado pela Globo, né? Com essa belíssima voz que ele tem. Olha, escuta a voz desse homem. Vamos. Versículo 13. Versículo 13 a 15. Vamos. Vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Até o 13? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vê-lo há de anunciar. Muito bem. Então, quando ele vier,
o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Alguém quer conhecer a verdade? Só o Espírito Santo pode guiar você na verdade. Outra coisa, ele vai fazer você lembrar de tudo que Jesus ensinou. Pensa você, naquela época o povo não tinha a Bíblia na mão. Escuta uma coisa, hoje tem Bíblia de todo jeito, né? Tem Bíblia assim, tem Bíblia de zíper, tem Bíblia com comentário, e hoje tem Bíblia da sogra, Bíblia do genro, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do empresário, mas tem tudo quanto é Bíblia. Para tudo quanto é gosto, Bíblia de luxo, Bíblia comum, Bíblia de capa de couro. Não havia isso naquela época. Não havia Bíblia. Então o Espírito Santo tem que fazer você lembrar o que você escutou. O apóstolo Paulo passava em um lugar, eles só faziam ouvir, não tinham a Bíblia na mão. E como é que aquela igreja cresceu? Pensa você, como é que aquelas igrejas cresceram só escutando? Porque não tinha Bíblia. Como é importante entender isso? Foi obra do Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai guiar você a toda a verdade, e a verdade é Jesus, mas ele também vai fazer você lembrar de tudo que o Senhor ensinou. Queridos, como é importante você entender isso. Em muitos lugares eles não têm a Bíblia, os países muçulmanos eles não têm Bíblia. Não tem, nem pode ter. Sabe que muitas vezes eles têm a Bíblia escrita, uma página da Bíblia, ou alguém escreveu em um caderno, porção da Bíblia, e eles leem com choro, com lágrimas. Aqueles versículos que escreveram em livros, em cadernos, que escutaram. Sim, igual a Coreia do Norte. Vão cantar, é proibido cantar. O crente canta em casa com a família, de joelhos, chorando, só abrindo os lábios. Já pensou, Rogério, você que gosta de cantar? E seu irmão, naquela alegria dele? Então, pensa, você não tem essa liberdade. Então canta chorando, só balbuciando. Então é o Espírito Santo que faz lembrar a verdade. Ele muda a nossa vida, ele nos guia a verdade e ele nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou. Mas ele também é o Espírito Santo que dá poder. Nunca se ouviu tanta palavra empoderamento hoje, não tem? Empoderamento. Há empoderamento feminino, empoderamento empresarial, empoderamento de tudo quanto é coisa. Não é uma boa tradução de empowerment em inglês. Não é uma boa tradução, mas tem empoderamento em português. Mas esse empoderamento só quem dá é o Espírito Santo. A igreja, para fazer missão, tem que fazer debaixo do poder do Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele daria poder à igreja. Receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Para ser testemunha de Jesus, tem que ter poder. Tem que ter poder do Espírito Santo. Sem poder, nada acontece. E quem dá poder? O Espírito Santo. Então vamos lembrar? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo guia esse homem para a verdade. O Espírito Santo faz ele lembrar a palavra de Deus e o ensino de Jesus. E o Espírito Santo dá poder, concede poder. Mas o Espírito Santo vai mais além, ele comissiona. A Junta de Missões tem 2.000 missionários em outros países. A missão, Junta de Missões Estrangeiras, 2.000 missionários, a Convenção Batista. Quando alguém vai para o campo, quem vai comissioná-lo? Quem vai estar com ele no campo? O Espírito Santo. Vamos ler, vamos abrir a Bíblia? Em Atos capítulo 13. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Isso é obra do Espírito Santo. Quem chama para a obra a missão é obra do Espírito Santo. A obra missionária acontece por causa do Espírito Santo. É Ele que dá poder para realizar a missão. Então, isso é coisa maravilhosa. Atos capítulo 13. Nós vamos ler então os primeiros versículos de Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Vamos ler aqui versículos 12 e 3. 2 a 4. Atos capítulo 13, 2 a 4. Vamos ler aqui? O macapaense. Vem cá, Josiel, vem aqui à frente. Ele é paraense. Josiel está triste porque Joama está distante. Você vai ler e lembra que, se quiser dar um tchau para Joama, ela deve estar escutando. Ô, meu amor, tá vendo? Tá vendo? Isso é amor, né? Ele está lembrando da Joama, está quase chorando aqui, ó. Não, agora eu estou. Mas ele não pode. Ele não podia ir sozinho, né? Meu amor, eu te amo. Meu amor, eu te amo. 2 a 4, né?
2 a 4. Opa, já Não fique nervoso, não. virou aqui. 13, 2 a 4. 2 a 4. Vamos lá. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual o chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Versículo 4. 4. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Muito bom. Então, o texto diz aqui, o Espírito Santo diz, separai para a obra que eu tenho chamado. A obra, ele não diz que Deus chamou, para a obra que Deus chamou, a obra que eu tenho chamado. E eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo gera um novo nascimento. O Espírito Santo dá poder à igreja. E o Espírito Santo comissiona para a obra missionária. Gente, isso é maravilhoso. Como é que você vai fazer a obra sem o Espírito Santo? Como é que a igreja vai para frente sem o Espírito Santo? Não vai. Isso não tem nada a ver com pentecostalismo, não. Viu? Isso tem tudo a ver com cristianismo. Não há cristianismo sem o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Eu amo, sinceramente, pronunciar a palavra o Espírito Santo. Olha que nome maravilhoso, né? O Espírito Santo de Deus. Espírito, enche a minha vida. Tem esse louvor? Tem? Tem? Se eu venho aqui à frente, só dizer um verso. Se o marido permite, vem. Vai cantar só esse verso, vem. Porque eu não lembro. Vem cantar para a gente. Só esse verso, para abençoar o povo que está escutando. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Olha que maravilha, parabéns, Silvia. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Que coisa maravilhosa. Então, isso é uma oração. Esse louvor é uma oração, né? É uma oração. Espírito, enche a minha vida. Você já pediu isso a Deus? Senhor, Espírito Santo, enche a minha vida. Eu não quero ser só cheio de religião. Religião já tem demais. Sabe quantas denominações tem no Brasil? O IBGE do ano 2020 diz 26 mil denominações. Aí tem denominação para tudo. Igreja Florzinha de Jesus, igreja evangélica, eu vou e você fica. Igreja evangélica, a última embarcação de Cristo, fundada por a dona Irã Barbosa, o trem das 11, né? Se eu perder esse trem, que sai para Jaçanã, sua mãe de manhã. A igreja, a última embarcação, quem perder a última embarcação não vai. Então, tem igreja evangélica para tudo quanto é gosto. Igreja evangélica pentecostal, desencapetamento total. Porque tem algumas que desencapetam, mas alguns ficam. Essa faz o trabalho todo. Então, tem igreja para tudo quanto é gosto. Mas a igreja não salva. Tem 26 mil denominações no Brasil. É uma coisa muito séria. Você pode imaginar que até 2010, não, até 1910, só havia 6 denominações no Brasil. Sabiam disso? Depois só da Assembleia de Deus já saíram 20 mil denominações só da Assembleia de Deus. 20 mil denominações só da Assembleia de divisão. Só havia 6 denominações até no Brasil, 1910. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Luterana, Igreja Congregacional. Era só 5. De 1910 para cá já são 26 mil. E se Jesus passar mais 10 anos, vai passar para 52 mil. Então, se for por causa da denominação, ninguém vai se perder. Já tem denominação demais. O que está precisando é o Espírito Santo. E obra do Espírito Santo na vida da gente. Aí tem gente assim que fica como macaco, pulando de galho em galho, né? Ele passa 6 meses na Igreja Batista, depois vai para a Universal, passa mais 6 meses lá, vem para a Igreja da Graça, Igreja Quadrangular, Igreja Triangular, e assim por diante vai. Não para em igreja nenhuma. Não vai encontrar Jesus, não. Jesus não está na igreja, nas denominações. Jesus está no seu coração. Lembra o que Jesus diz em Lucas 17? Quando disserem a vocês, o Cristo está ali ou acolá, não acrediteis, porque eu estou em vossos corações. Então, como é importante isso? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali presente. Então, é obra do Espírito Santo. Então, é maravilhoso entender a obra do Espírito Santo. As funções do Espírito Santo. Isto é uma coisa gloriosa. Estou olhando o tempo.
Mas o capítulo 17, vamos para o capítulo 17? Que agora vamos para o capítulo 17, a abordagem do capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração perfeita, duas orações de Jesus. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Por que Jesus ensinou o Pai Nosso, lembram? Porque os discípulos pediram, dizendo, Senhor, os discípulos de João Batista já sabem orar, e nós não sabemos. Aí Jesus diz, então, quando orares, orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Aquela oração modelo. Você quer aprender a orar? Porque tem gente que vai orar, é como um passarinho, que voou, não sabe mais o galho onde pousar. Tem gente que faz uma oração sem sentido algum, porque não foi ensinado a orar. Começar a orar confessando pecados, não está errado, mas não foi Jesus que ensinou. Primeira oração tem que começar glorificando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Até aí é tudo voltado para Deus. Aí depois vem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, já é a relação pessoal. Primeira relação com Deus, segunda relação pessoal. E termina, e volta de novo glorificando a Deus. Como termina a oração? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então a oração começa com Deus, faz o seu pedido e termina com Deus. Isso é oração. A oração tem que ter princípio, meio e fim. Tem que ensinar o povo a orar. Tá bom? Porque tem oração que eu escuto, que a pessoa se perdeu na oração. É um passarinho que voou e não pousa mais. E tem gente que começa, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E passa meia hora até chegar ao Novo Testamento. Para terminar a oração. Então, vejamos então. Capítulo 17. Deixa a Bíblia aberta no capítulo 17. Veja que a oração de Jesus começa glorificando ao Pai. E pedindo que o Pai o glorifique. Vejamos bem. João capítulo 17. Como é que Jesus ora aqui? João 17. Vejam bem quantas vezes aparece a palavra. Eu quero que você identifique na oração. Quantas vezes aparece a palavra glória e glorificar. E glorificação. 5 vezes. Capítulo 17, de 1 a 5, Jesus usa a palavra glorificar 5 vezes. Porque o propósito da oração é glorificar a Deus. Qual o propósito da sua vida? É ser um bom batista? Sim, tá bom, é um bom motivo. Mas o propósito da sua vida não é só ser um bom membro da Igreja Batista Lindóia. O propósito da sua vida maior, a razão principal da sua vida é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Qual o fim supremo principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E desfrutá-lo para sempre. Por isso que diz em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não é só ser um bom batista. O propósito maior do que ser um batista, é ser um discípulo que glorifica a Deus. Então, vejam bem, olha como Jesus começa, versículo de 1 a 5. Presta atenção. Vamos ouvir. Rodrigo, vem aqui à frente. Você já leu, Rodrigo? Então manda a Marina, sua esposa. Marina, vem cá com a permissão do seu marido. Silvio já veio aqui com a permissão do Rogério. Não é, Rogério? Lê para a gente. 1 a 5. Pode ler na sua Bíblia. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tenho contigo antes que o mundo existisse. Muito obrigado. Já viu que a palavra glória aparece 5 vezes nesse texto? Então, o propósito da oração é glorificar a Deus. Aprenda a glorificar a Deus na oração. Eu vejo oração que a pessoa não falou de Deus. Ele falou da família, pede pelo emprego, pede pela sogra que está doente, para Deus curar, pede pelo cachorrinho, mas não glorifica a Deus. Sabia disso? Gente, aprenda isso. Aprenda a glorificar a Deus até na oração, Senhor, nosso Deus. Antes de pedir qualquer coisa, a ti seja dada, Senhor, a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração e a ação de graça para todo sempre. Agora, depois de glorificar a Deus, começa a pedir. Não começa pedindo, não. Então, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Como é que se deve orar? A oração começa glorificando a Deus.
coisa maravilhosa isso. Depois Jesus vai falar de cada um de nós. Vejamos o que o Senhor vai pedir. O Senhor pediu várias coisas na oração pela igreja. Vamos ver o que Ele pediu? Vamos ver alguns versículos. O que é que o Senhor pediu? O que é que o Senhor pediu para nós? Versículo 9. Versículo 9. Eu vou pedir, Júnior, vem aqui à frente. Você vai ler alguns versículos, Júnior? Júnior, pode vir aqui à frente? Olha, eu quero que você leia só onde tem essas aspasinhas. Onde tem essas aspas, valendo. Presta atenção nesses versículos que Júnior vai ler. O que é que o Senhor pediu por nós, por cada um de nós, da partir daqui. Onde tem essas aspas. Daqui em diante. Versículo 9 em diante. E por eles que eu rogo, Jesus falando, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Para só um momento. Por quem Jesus pediu? Nós. É horário, pastor. É horário, esse é o meu santo. Então, primeira coisa, o Senhor orou por nós e por todos aqueles que haviam de crer nele. Então, Jesus orou por nós nessa manhã aqui na escola dominical. Pensam nisso? Eu oro não somente por eles, mas por todos aqueles que haverão de crer em mim, por intermédio da palavra. Orou por cada um de nós. Que coisa maravilhosa. Continue aqui. Só no vermelho? Sim, só não tem vermelho. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Muito bem. Então, primeira coisa, o Senhor orou pela igreja. Depois o Senhor pediu o quê? Para que o Senhor nos guardasse, não foi? Guarda-os em teu nome. O Senhor Jesus orou para Deus lhe proteger, para Deus te guardar de segunda a sexta-feira. Para você estar debaixo. Como é que começava o 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarás. Debaixo de suas asas estarás seguro. O Senhor Jesus orou para Deus nos guardar. Continue. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Sim, continue aqui. Valendo, tem aspas. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então vejam bem, o texto que o Júnior leu. Primeiro, o Senhor orou por nós. Peço por eles e pelas gerações futuras que hão de crer em mim. Guarda-nos em teu nome. E agora o Senhor pede para que o quê? Para que o Senhor nos livre do mal. Você lembra da oração que o Senhor ensinou do Pai Nosso? Como é que a gente ora? Mas livra-nos do mal. Amém. Lembra disso? Mas livra-nos do mal. Amém. Jesus pede para que o Senhor nos livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor orou para que Deus nos santificasse. Então o Senhor pediu para Deus nos guardar, na oração sacerdotal, pediu para o Senhor nos livrar de todo o mal, pediu para o Senhor nos santificar. E o que mais? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, naquele momento, Jesus orou pelo Júnior, orou por cada um de vocês, orou pelas gerações futuras que haveriam de crer nele. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti. Então, Jesus orou pela unidade da igreja, a fim de que todos fôssemos um. Muito obrigado, Júnior, que estou olhando por ali, mas que maravilha, obrigado, Júnior, de todo o coração. Então, Jesus orou por isso. Jesus orou. Primeiro ele começou a glorificar o Pai. Depois começou a orar por cada um de nós. Senhor, eu peço, eu rogo agora pelos meus apóstolos, mas oro também pelas gerações futuras que haverão de crer em mim. Senhor, eu oro para que o Senhor os guarde do mal, para que o Senhor os livre, para que o Senhor os santifique, para que o Senhor os proteja. Oro pela unidade deles, para que eles sejam unidos. Coisa maravilhosa. Mas o Senhor orou uma coisa maravilhosa, uma coisa linda aqui. Ele termina dizendo: Pai, a minha vontade, versículo 24, a minha vontade. Qual é a sua vontade? Eu tenho um louvor que dizia: meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. É isso mesmo, onde flui o amor. Qual é o seu prazer? Qual é a sua vontade? Olha uma coisa importante. Olha o que diz Santo Agostinho, guarda isso no coração. Livro
Está ali, mano? É isso mesmo? Está ali. Ele está quietinho hoje. Vejam bem. Olha que Santo Agostinho diz no livro Confissões. Irás ao céu se de fato o desejas de todo o coração. Olha o que Jesus orou, versículo 24. Rogério, vem aqui à frente. Terminando com esse versículo. O que é que o Senhor disse? Guarde isso no coração hoje. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Obrigado, Rogério, com sua bela voz. Então, qual é a vontade de Jesus? É que estejam com Ele, Rogério e cada um de vocês. Estejam comigo, Senhor, a minha vontade é essa. Estejam comigo todos aqueles que o Pai me deu. Que coisa maravilhosa, coisa linda. Jesus orou para que você estivesse ao lado dEle. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pela lição de hoje. Quanta coisa aprendemos. Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos conduz à verdade. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos faz lembrar as coisas de Deus. O Espírito Santo comissiona e chama para a obra missionária. Jesus orou para que aprendêssemos a glorificar a Deus. Jesus orou para que o Senhor guardasse a sua igreja, para que o Senhor amparasse a sua igreja, para que o Senhor nos livrasse de todo o mal. E Jesus orou pela unidade da igreja. E Jesus orou pedindo que o Pai permitisse que onde Ele está no céu, estejam com Ele todos aqueles que o amam, todos aqueles que o Pai lhe deu, cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. E nesse manhã fria, aquece o nosso coração pelo Teu Espírito Santo. E dá-nos domingo aprazível, um domingo agradável, um domingo abençoado e abençoador na Tua presença. E abençoa o pastor Euquias, que vai expor a Tua palavra, que ele seja um instrumento do Espírito Santo na exposição das Escrituras. E abençoa cada um de nós como adoradores nesta manhã. Abençoa o grupo de louvor que vai cantar, os vocalistas, instrumentistas, que todos sejam instrumentos do Teu Espírito Santo. É a nossa oração devota e sincera, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, muitos abençoe, um domingo maravilhoso, aprazível, na presença de Deus. Amém.